de retornar à terra. Deplorem, não acusem a essas que assim agirem. São espíritos que ainda não puderam guardar no coração a expressão plena das lutas para as quais reencarnaram. É uma bela mensagem, né, direcionada a todos os nossos corações, em especial aos corações maternos, né? E passamos assim aos avisos da nossa casa. Sempre pode ter alguém de primeira vez, então nós fazemos sempre lembretes de coisas importantes que a gente tem aqui na nossa casa, né? Nós temos lá em cima 2 caixinhas, irradiação e prece. Irradiação para nós encarnados e prece para os nossos queridos já desencarnados. E nós sempre lembramos que basta que coloquemos os nomes apenas uma vez ao mês. E no caso do desencarne tiver ocorrido pelo suicídio, escrever a palavra suicídio, temos um trabalho direcionado a esses irmãos. E na irradiação, para nós encarnados, se nós soubermos de alguém ou algum pensamento nos assaltar sobre o suicídio, escrever pensamentos, tentativa de suicídio na irradiação, que temos também um trabalho direcionado. E sempre aqui ao final das nossas reuniões nós temos o atendimento fraterno. Se alguém quiser conversar, esclarecer alguma coisa, é só se dirigir aqui à mesa que nós encaminhamos aos médiuns já previamente preparados para ouvi-los. Nós temos também na nossa casa a confecção de cestas básicas para as famílias já previamente cadastradas e a confecção de quentinhas que são entregues nas ruas, né? E nós estamos no momento precisando, não estamos precisando, não tem nem o item escrito aqui de extrema necessidade, mas quem quiser colaborar, são alimentos não perecíveis, é só colocar numa caixa que a gente tem ali em cima no andar térreo. Desde já agradecemos a ajuda de todos. E lembramos a todos que estão chegando de primeira vez que nós temos evangelização infantil e infanto-juvenil. A infantil em todos os horários de reunião. Nós estamos aqui assistindo a palestra, nossos queridos pequenos estão assistindo às aulinhas de evangelização com o mesmo tema, adequado à linguagem deles. E a infanto-juvenil, todas as reuniões da noite, quarta-feira à noite e sábado às 17h50. E no segundo e quarto sábado também pela manhã nós temos a evangelização juvenil. Então a gente pode trazer os nossos jovens e crianças para estudarem, né, à luz da doutrina espírita, o evangelho do nosso Mestre Jesus. E temos um convite para o nosso rodízio de pizza, que vai acontecer no domingo 27 de outubro, vai ser aqui no próprio SEIC, aqui no Centro Espírita Irmão Clarencio, e os convites estão à venda com a Fátima Martins e com a Regina Ramos, em benefício aqui da obra da nossa casa, né, que vai continuar a ser tocada para frente a obra. Temos um outro convite, é o 30º Encontro Espírita sobre Medicina Espiritual, sessão doutrinária. O tema será as doenças e como preveni-las à luz da doutrina espírita. Esse encontro vai acontecer no dia 13 de outubro, de 8h30 da manhã às 13 horas, e nós teremos evangelização infantil e juvenil e o nosso lanche fraterno. Estão todos convidados. Temos um outro convite do grupo de apoio à evangelização para evangelizadores e trabalhadores da nossa casa, médiuns, né, aqui da casa. Será a nossa 4ª mesa redonda sobre evangelização espírita, cujo tema central será o papel da evangelização espírita na organização e formação moral e emocional das crianças e jovens. Essa mesa redonda vai acontecer no dia 20 de outubro, das 9 da manhã às 13 horas, aqui no Salão do SEIC. Lembramos que a evangelização é uma das tarefas mais importantes da Casa Espírita e de suma importância para o desenvolvimento moral do espírito. Ou seja, a evangelização ela é muito importante desde a infância, né? E como sempre pedimos aos frequentadores da nossa casa que nas suas preces possam incluir os nossos governantes e os governantes de todas as outras nações. E também lembrar aqui da casa, né, que está em obra,
fazendo as nossas preces também para que tudo transcorra na mais perfeita ordem. Prece, gente, oração nunca é demais. E como último aviso, pedimos que coloquemos o telefone celular no modo vibra ou desliguemos ele e não nos alimentemos aqui no nosso salão, tá bom? Desde já agradecemos a compreensão de todos e passamos a leitura da página que nós recebemos ao entrar na casa. É uma página do livro Somos Todos Médiuns, psicografia de Carlos Bacelli, pelo espírito Odilon Fernandes, que diz assim para a gente: médiuns doentes. Ao orientar alguém para o desenvolvimento mediúnico, é necessário ter-se muito cuidado, porque nem todas as pessoas encontram-se em condições de lidar com as suas faculdades psíquicas. Às vezes, recomendar que determinada pessoa procure desenvolver-se mediunicamente é empurrá-la para maior desequilíbrio, visto que, do ponto de vista do equilíbrio emocional, ela pode não estar preparada. Como sempre, Kardec foi muito feliz ao escrever o texto que encima as nossas reflexões neste capítulo. Como alguém com certa tendência esquizofrênica poderia se ocupar da mediunidade sem alterar ainda mais o seu psiquismo? Quase todos os nossos irmãos mentalmente alterados revelam certa disposição para que se considerem sobrenatural, vivendo já psiquicamente entre os dois mundos, com as suas visões e vozes. Esses companheiros devem canalizar seus recursos mediúnicos para alguma tarefa assistencial, onde, através do tempo, encontrem o equilíbrio que procuram. Colocar na cabeça de alguém com sintomas de excentricidade nas ideias que ele é médium é mais prejudicar do que auxiliá-lo, de vez que isso poderá causar-lhe imensos transtornos mentais, afastando-o da terapia ocupacional, da caridade, que na realidade seria o único recurso capaz de favorecê-lo. É comum que os centros espíritas sejam frequentados por companheiros com certos distúrbios psicológicos. Procuremos socorrê-los através do passe, dando-lhes pequenas tarefas a serem executadas, como, por exemplo, a distribuição de mensagens à porta da instituição. Compreendemos que, não raro, os amigos que orientam a mediunidade, os companheiros com predisposição ao desequilíbrio, agem com a melhor das intenções, porque, de fato, é melhor que eles se acreditem médiuns do que socialmente marginalizados pelos distúrbios psicológicos. Mas, embora potencialmente todos sejamos médiuns, não podemos ignorar que entre ser-se médium e estar-se preparado para o exercício da mediunidade, a distância é muito grande. Os médiuns doentes primeiro carecem de tratamento médico especializado e tratamento espiritual, a fim de que, futuramente, quem sabe, até numa próxima encarnação, tornem-se aptos ao exercício propriamente dito de suas faculdades mediúnicas. Esses médiuns doentes, aqui chamados assim por nós, para maior clareza de entendimento, alcançando significativa melhora em seu estado geral, poderão até cooperar na transmissão de passes no centro espírita. Todavia, de forma alguma seria aconselhável que mediunicamente excedessem esse mistério. E mesmo cooperando na transmissão dos passes, devem fazê-lo em reunião menos concorrida, onde não haja tanta aglomeração de pessoas. A pretexto de caridade, os responsáveis pelas atividades do grupo espírita nunca deverão permitir que esses nossos irmãos médiuns, em processo de reequilíbrio mediúnico, excedam-se nas atribuições que lhes são confiadas. Sabemos da delicadeza do assunto que abordamos, mas o fazemos com o máximo respeito e o desejo sincero de cooperar com os médiuns que renasceram em dolorosos processos de resgate. Efetivamente,
Muitos deles foram médiuns que, em existência pregressa, abusaram das próprias faculdades, ou então companheiros que induziram os outros à loucura e agora trazem enquistado no próprio ser o germe da perturbação. Vejamos, pois, a responsabilidade que assumem os que indiscriminadamente orientam as pessoas para o desenvolvimento mediúnico sem uma noção mais exata de seu estado psicológico. A sua responsabilidade é tão grande quanto a daqueles que rotulam os outros de doentes mentais, colocando-lhes sobre os ombros a pesada cruz da marginalização social. A caridade não deve desprezar o bom senso para que o bem que desejamos fazer e nos seja feito alcance toda a sua extensão. Não nos esqueçamos de que a nossa fé é raciocinada e, por isso, coração e razão precisam se entender falando a mesma linguagem. Nem sempre o que se deixa levar apenas pelo coração está agindo corretamente. O amor de Deus pelas criaturas não é cego. Odilon Fernandes. Uma bela mensagem, né? Um chamado de alerta para todos nós. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, ao nosso irmão Clarencio, aos benfeitores amigos, Senhor, que são responsáveis por esse horário de reunião em nossa casa, aos guias de cada um de nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, rogando o amparo, Senhor, o alento para esta reunião de estudos e passes, pedindo, Senhor Jesus, a devida permissão a Ti e a todos esses trabalhadores, para que possamos ter uma reunião tranquila, com muita compreensão e entendimento. Abençoa, Senhor, a nossa companheira Marília, que falará sobre o livro dos médiuns, o Antônio, Senhor, que fará sustentação durante o momento dos passes, e a todos nós que aqui nos encontramos. Então, Senhor, com a devida permissão, que de nossa parte possamos iniciar mais essa reunião de estudos e passes na noite de hoje. Sê conosco, Senhor, não somente nesta hora, mas sempre, pois muito necessitamos de Ti. Que assim seja, e graças a Deus. Bom, meus irmãos, nas noites de segunda-feira nós estudamos o livro dos médiuns, que está na segunda parte, capítulo 18, que trata de inconvenientes e perigos da mediunidade. Os itens a serem estudados pela nossa irmã é o 21 e o 22. Como são muito longos, eu vou ler apenas o 22 para que ela tenha tempo de trazer o fruto do seu estudo. O 22 fala assim com a gente: a prática do espiritismo, como veremos mais tarde, exige muito tato para desfazer as tramas dos espíritos enganadores. Se homens feitos são suas vítimas, a infância e a juventude encontram-se ainda mais expostas a isso por causa da sua inexperiência. Sabe-se, além disso, que o recolhimento é uma condição sem a qual não se pode relacionar com espíritos sérios. As evocações feitas estouvadamente e por brincadeira são uma verdadeira profanação que facilita o acesso a espíritos zombeteiros e maléficos, como não se pode esperar de uma criança a gravidade necessária para um ato semelhante. Seria temer que ela fizesse disso uma brincadeira, se ficasse entregue a si mesma. Mesmo nas condições mais favoráveis e desejável que uma criança dotada de faculdade mediúnica só a exerça sob a vigilância de pessoas experimentadas que lhe ensinarão, através de seus exemplos, o respeito que se deve às almas daqueles que viveram. Vê-se, de acordo com isso, que a questão da idade está subordinada às circunstâncias, tanto de temperamento quanto de caráter. Entretanto, o que claramente ressalta das respostas acima é que não se deve forçar o desenvolvimento desta faculdade nas crianças, quando ela não for espontânea, e que em todos os casos deve-se fazer o uso de uma grande circunspecção, que não se deve exercitá-la nem encorajá-la em pessoas débeis.
Deve-se desviar por todos os meios possíveis as que apresentem os menores sintomas de excentricidade nas ideias ou enfraquecimento das faculdades mentais, visto que há nelas predisposição evidente para a loucura que qualquer causa superexcitante pode fazer desenvolver. As ideias espíritas não têm sobre esse aspecto uma influência muito grande, mas vindo a loucura a se declarar, tomaria o caráter da preocupação dominante, como tomaria um caráter religioso se a pessoa se entregasse com excesso às práticas de devoção e tornariam o espiritismo responsável por isso. O que se tem de melhor a fazer com o indivíduo que mostre uma tendência à ideia fixa, é dar um outro direcionamento às suas preocupações, a fim de proporcionar repouso aos órgãos enfraquecidos. A propósito deste assunto, chamamos a atenção de nossos leitores para o parágrafo 12 da introdução de O Livro dos Médiuns. E assim passamos a palavra a Marília, rogando a Deus, a Jesus, que a abençoe e que ela traga o esclarecimento desse estudo para nós. Boa noite, meus irmãos. Vamos mais uma vez unir os nossos pensamentos, pedindo a ajuda de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, para o estudo da noite de hoje. Então, como a Cristina colocou, nós estamos estudando nessa noite o Livro dos Médiuns, capítulo 18, e são as questões 221 e 222, né? E aí, assim, eu vou fazer a leitura das perguntas e nós vamos explanando, porque eu não sou expositora, viu? Nós vamos estudar juntos. Então, assim, na questão 221, esse capítulo, ele é dividido em influência do exercício da mediunidade sobre a saúde, a influência da mediunidade sobre o cérebro e a influência da mediunidade sobre as crianças. E nós, nesses itens, nós vamos pegar a questão 221, que nos diz assim: será a faculdade mediúnica indício de um estado patológico qualquer ou de um estado simplesmente anômalo? E aí a espiritualidade responde: anômalo às vezes, porém não patológico. Há médios de saúde robusta, os doentes o são por outras causas. Então, o que vem a ser, quando ele diz patológico, o que ele quer dizer isso? Patologia é o estudo das doenças. Então, a pergunta é se a mediunidade é uma doença. E nós sabemos que a mediunidade, ela é inerente a todos nós, seres humanos, não é? Então, não é uma patologia, mas nós temos que observar como esse espírito que tem essa mediunidade vai responder à faculdade mediúnica, né? Então, ele diz que é uma coisa diferente, mas não é absolutamente uma patologia. E na segunda questão, ele nos diz assim: o exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga? E a espiritualidade responde: o exercício muito prolongado de toda e qualquer faculdade acarreta fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Ela necessariamente ocasiona um despejo de fluido que traz a fadiga, mas que se repara pelo repouso. Então, tudo na vida, se nós fizermos em excesso, nós vamos nos cansar, obviamente. E a mediunidade não é diferente. Então, nós temos que saber dosar até onde nós podemos trabalhar mediunicamente. E aí, a importância do estudo na casa espírita, que vai nos levar ao entendimento de como funciona esse intercâmbio entre o plano visível e invisível, e quando as coisas não estão dentro dos parâmetros normais. Muitas pessoas reclamam, né, que para começar a dar passe aqui na casa, graças a Deus, né, nós temos que ter
bastante estudo, e são alguns anos de estudo. Começamos com o que é o Espiritismo, e depois a história do Espiritismo, o livro dos Espíritos, depois o Evangelho, depois o livro dos Médiuns. Aí se pode fazer uma consulta ao plano espiritual, se nós temos ou não condições de trabalhar mediunicamente e fazer o que nós chamamos de COMP, né? Que é o curso que nos prepara. Então, nisso tudo já tem 1, 2, 3, 4, e o COMP vai ser o 5º ano que já estamos dentro da Casa Espírita estudando. E o COMP, salvo engano, são 2 anos, né? Um ano de estudo. 1 ano de estudo, e depois, então, a espiritualidade vai autorizar ou não para nós começarmos a trabalhar nos passos, a trabalharmos mediunicamente. Então, aí nós vamos vendo como é importante o estudo, porque nesses 5 anos nós vamos não só mantendo contato com a doutrina espírita, mas também entendendo como funcionam essas comunicações, como funcionam essas trocas de energia, né? Porque nós, espíritos, somos energia. Então, quando o médium vai dar um passe no encarnado, ele, na verdade, ele está manipulando energia. Então, ele precisa saber o que ele está fazendo. Não é se chegar... Tem pessoas que acham que chega na casa espírita e, por ter uma mediunidade aflorada, entra no trabalho. Não, não pode ser assim. A página de hoje nos esclarece perfeitamente com relação a isso. O Odilon Fernandes nos deixa bem claro. Então, voltando aqui, causa fadiga, principalmente as atividades mediúnicas que são de efeitos físicos. O que é, por exemplo, o passo de tratamento? Quem trabalha no passo de tratamento é um médium que se encaixa na parte de efeitos físicos, não é? Então, o dispêndio de energia é muito grande. E trabalho de materialização, também o dispêndio de energia é enorme. Aqui na casa nós não temos. Alguns centros aqui no Rio de Janeiro, eles têm esse tipo de trabalho. Mas, na materialização, o que acontece? O ectoplasma, né? Ele vai sair do médium e vai materializar até a fisionomia de pessoas, vai materializar objetos, enfim. E isso causa um cansaço físico muito grande, mas nada, a espiritualidade superior deixa no desamparo. O médium, ele é refeito daquelas energias, né? Então, nós temos que ter isso em mente também. Quando estamos em condição, o médium tem que saber, se ele aquele dia não está em condição de dar o passe, ele tem que ter a humildade de dizer, não, hoje eu não vou dar o passe, não estou me sentindo bem, eu vou receber o passe. Não que aquele passe não vá surtir efeito positivo em quem está recebendo, porque nós sabemos que a espiritualidade superior, ela vai trabalhar ali junto para que aquela pessoa que está recebendo o passe receba o melhor. Mas vamos dar muito trabalho ao plano espiritual. Então, quando nós sentimos que não estamos em condições, nós humildemente dizemos, não, hoje eu não vou dar o passe. E por isso a importância do estudo, né? Dentro da casa espírita, para nos desenvolvermos a nossa mediunidade corretamente. No item 3 diz assim: pode o exercício da mediunidade ter de si mesmo inconveniente do ponto de vista higiênico, abstração feita do abuso? Aí eles respondem: há casos em que é prudente, necessária a mesma abstenção, ou pelo menos o exercício moderado, tudo dependendo do estado físico e moral do médium. Aliás, em geral, o médium o sente e, desde que experimente fadiga, deve abster-se. Nós temos que ter bom senso para tudo, né?
Se chegamos aqui na casa com uma gripe enorme, espirrando, com coriza, com tosse, como que nós vamos dar o passe? Temos que ter bom senso. Vamos dar o passe espirrando em cima das pessoas, tossindo? Então, nós temos que ter o bom senso de naquele dia nos abstermos. Mesmo nos trabalhos mais específicos, de irradiação, de desobsessão, não é? Se estamos com a nossa saúde debilitada, com uma simples gripe, temos que ter a humildade de dizer, não, hoje eu não vou trabalhar. Porque nós sabemos que o trabalho de irradiação, o trabalho para suicidas que temos aqui, para ideias suicidas que são para os encarnados, eles precisam de tranquilidade, eles precisam de uma harmonização, não é? E se a pessoa está resfriada, está com tosse, nós estamos lá fazendo as nossas vibrações, de repente o companheiro espirra qualquer coisa ou tosse, automaticamente, não é que não se queira, mas automaticamente aquilo vai interferir naquele ambiente. Então temos que ter esse discernimento. O médium que está se preparando para uma cirurgia, por exemplo, ele precisa conservar as energias dele. Então, naquele momento, ele não pode dar o passe, porque ele vai sofrer um desgaste físico grande, precisa de se harmonizar. Depois que faz a cirurgia, precisa se reequilibrar. Então, também não pode, não deve, não é que não possa, não deve dar o passe, não é? Depois a outra questão nos diz assim: haverá pessoas, o item 4, haverá pessoas para quem esse exercício seja mais inconveniente do que para outras? E aí a espiritualidade responde: eu já disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas relativamente às quais se deve evitar todas as causas de sobreexcitação e o exercício da mediunidade é uma delas. Aí ele nos pede para reportar a questão 188 e 194. Nós vamos ver o seguinte, que na 194, ele nos fala de médiuns escreventes, mas que são chamados de convulsivos. Essas questões já foram dadas aqui em outras semanas atrás, né? Então, o que é o médium convulsivo? O que de psicografia? Ele não, a mão dele é muito rápida e ele escreve convulsivamente. Às vezes não é só a mão, todo o corpo daquele médium, ele entra em convulsão realmente. E se aquele tipo de trabalho dele for excessivo, não tiver um limite, o que vai acontecer? Ele vai acabar comprometendo o sistema nervoso dele. Então, quem faz a direção, quem faz a coordenação dos trabalhos, porque nos centros existe cada trabalho tem uma coordenação. Então, as pessoas responsáveis pela coordenação, elas também têm que estar atentas a isso. Se aquele médium apresenta estados convulsivos na psicografia, é preciso tomar cuidado, porque de uma maneira geral, não é regra, mas de uma maneira geral, esses médiuns que apresentam estados convulsivos na psicografia, eles já trazem uma excitação neurológica. Então isso pode agravar a saúde daquele médium. E aí há que ter cuidado, né? Precisamos ter vigilância sobre isso. E também com relação à moralidade do médium, ainda nos reportando a parte de efeitos físicos, lembrando agora que nessa parte de efeitos físicos, principalmente quando o médium expele ectoplasma, que faz a materialização, a moralidade do médium é imprescindível. O pensamento daquele médium, ele tem que estar sempre pautado em coisas elevadas. E eu estou lembrando aqui de uma situação do nosso querido Peixotinho, que foi um grande médium de materialização, que era do
do André Luiz, ali na rua Jequibá, que antes de ficar na Jequibá era na Moncorvo Filho. Inicialmente o André Luiz, o Centro Espírita André Luiz era ali. E aquela região toda ali do entorno da Central sempre foi uma região um pouco problemática. E o Peixotinho era um médium de materialização que recebia o espírito do José Grosso, não é isso? É. E aí, certa feita, ele estava ali aguardando um companheiro para ir para a reunião e passa uma jovem numa situação meio complicada e ele envia-se um pensamento de penalidade, com pena daquela jovem, né? Jovem ainda, bonito e tudo. E foi para o trabalho. Aí quando chegou lá no trabalho, entrou para a cabine, né? E nada de ocorrer a materialização. E aí então José Grosso diz para ele: hoje não vai ter materialização, para você aprender a controlar os seus pensamentos. E aí fala para ele que ele não tinha que ter desviado o pensamento dele para o trabalho que ele ia realizar. Então vocês vejam como é importante a parte moral do médium. Ele não fez nada demais, ele só teve um pensamento de penalidade daquela jovem. Mas é um trabalho tão sério, e José Grosso era um espírito tão sério, tão rígido na parte da doutrina, que ele se negou a ser materializado ali. E quando o médium faz os trabalhos mediúnicos, aqui na quarta-feira, por exemplo, que é passo de tratamento, né? Há toda um ritual, não é um ritual, mas assim, toda uma sequência de coisas que nós devemos observar. Do mesmo modo que nós falamos para as pessoas que estão recebendo o tratamento na sala de tratamento, nós falamos para nós também, não ingerir carne, né? Pensamentos elevados, mantermos o equilíbrio. E por isso o médium de passo de tratamento, ele chega na sala um pouco antes para poder se harmonizar. E aí tem a leitura da página, tem a preparação do grupo ali, porque a preparação do plano espiritual já acontece já há muito tempo, né? Então, isso tudo por quê? Porque nós precisamos facilitar o trabalho dos espíritos. Nós sabemos que nós não estamos sozinhos, nós somos apenas os intermediários. Então, nós temos que facilitar o trabalho e a pessoa que está recebendo passe também tem que facilitar aquilo que o plano espiritual está enviando, né? De energias de cura, de melhora, energia de refazimento, de reenergização. E continuando, aqui nos diz assim, agora o item 5. Poderia a mediunidade produzir a loucura? Aí os espíritos respondem: não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para isso em virtude de fraqueza cerebral. A mediunidade não produzirá a loucura quando esta já não exista em germe. Porém, existindo este, o bom senso está a dizer que se deve usar de cautela sobre todos os pontos de vista, porquanto qualquer abalo pode ser prejudicial. Então, a mediunidade ela não vai forçar o médium a ficar com doenças psíquicas. Não. Nada disso. Nós já sabemos que a mediunidade não é uma doença. Mas se a pessoa já tem ideias, não é, desequilibradas, nós temos que acomodar, como o Odilon Fernandes está dizendo aqui, temos que acomodar essa pessoa dentro de determinadas atividades, que ela faça a doação de energia, mas que não se prejudique e não vá prejudicar
a ambiência, né? E porque nós sabemos que uma pessoa que tem desequilíbrio emocional ou psiquiátrico, ela pode gerar um transtorno grande. E não é incomum na casa espírita nós recebermos pessoas que trazem familiares, que trazem amigos, né, com problemas psiquiátricos, dizendo, porque tem a mediunidade aflorada e tudo mais. E até nós percebemos que tem a mediunidade aflorada, mas querendo que a pessoa trabalhe. Não, está cheio de energia, está com a mediunidade, precisa trabalhar. Então, como inicialmente eu já falei a vocês, não é a postura da casa colocarmos um médium para trabalhar sem que ele tenha, no mínimo, uns 5 anos de estudo, para ele poder ter o entendimento. E muito menos recebermos uma pessoa em estado de desequilíbrio, mesmo com a mediunidade aflorada, e colocarmos ela no trabalho. Isso aí vai ser prejudicial à própria pessoa. Temos que tomar muito cuidado com isso. E a pessoa às vezes chega, eu tenho visão, eu escuto vozes, e nós até acreditamos, não, sim, você tem visão, escuta vozes e tudo mais, então vamos estudar. Mas também não vamos afastar essa criatura da casa, absolutamente, né? Vamos orientar para fazer o espaço de salão, fazer o espaço de tratamento, para estudar. E quando ela tiver em condições já de estudo, colocá-la em tarefa que não vá prejudicá-la. Porque nós podemos doar as nossas energias acumuladas, né, de muitas formas. Como o Odilon Fernandes coloca aqui, distribuindo a página na porta, né, na recepção. Se bem que não é o caso da nossa casa. Porque as pessoas podem até pensar, né? Não, quem está lá distribuindo a página tem desequilíbrio psiquiátrico. Não, não é assim. Na nossa casa não é assim, não. Então, não temos nada contra com quem age dessa forma. Mas aqui são médios realmente preparados até para orientar as pessoas, que a pessoa está chegando da primeira vez e tudo, para orientar, para aconchegar as pessoas, né? Então, essas pessoas que têm mediunidade, mas que não está uma mediunidade equilibrada, nós vamos colocá-las em tarefas mais simples. Por exemplo, ainda hoje fazia um questionamento a Eliana com relação ao trabalho do Cristo Redentor, né? Então, a pessoa já fez o livro dos médios, já fez o evangelho, tudo, já pode se dispor ao voluntariado, trabalhar como voluntário. E se tem algum problema emocional ou psiquiátrico, ela pode doar energia lá no Cristo Redentor, se doando para aquelas pessoas, porque também tem todo um treinamento, como nós vamos nos aproximar daqueles idosos, o que nós podemos falar, o que não podemos. Então, não vai ficar em situações de sobrecitação psíquica, né? Mas vai doar as energias dela. Ela vai ser trabalhada para, no momento de qualquer tipo de trabalho na casa, ela está sempre com um pensamento elevado. Para vocês terem noção, até para colocarmos os copinhos, né? Bota para encher copinho de água, né? Tem que se ter muito cuidado, porque o que acontece? A pessoa que vai lá encher os copinhos de água que nós bebemos no final da reunião, ela é médium e é orientada para que naquele momento ela esteja com um pensamento elevado, pedindo a Deus, a Jesus, ao Espírito de Luz, a Dr. Bezerra de Menezes, que coloque ali a paz, o equilíbrio para aquelas pessoas que vão receber aquela água. Então, uma pessoa que está em desequilíbrio emocional não pode fazer esse tipo de tarefa. Mas eu vou beber a água e a pessoa vai colocar a vibração dela ali e eu vou receber aquela água com vibração negativa. Não vai, porque existe uma espiritualidade superior, misericordiosa, que vai realmente anular todas as vibrações
negativas que aquela pessoa tenha. Mas olha o trabalho que nós vamos dar para a espiritualidade. Olha a importância do nosso trabalho, que seja de encher os copinhos, estarmos com o nosso coração livre de ódio, de mágoa, de ressentimento, não é? De pensamentos negativos, porque nós estamos sendo os medianeiros. A pessoa vai pegar o copinho e a espiritualidade vai colocar ali o remédio. Quantas pessoas que chegam para nós e dizem assim: engraçado, a água que eu bebi hoje estava com gosto de remédio, estava com gosto de boldo, estava com gosto disso, daquilo. Porque a espiritualidade superior, ela trabalha exatamente nesse sentido. E se nós médios que vamos encher os copinhos, colocarmos a nossa vibração de amor, de paz, de alegria, de sucesso, de felicidade, de progresso, ali na hora que estamos enchendo, como nós vamos facilitar o trabalho dos espíritos na hora que eles vão colocar ali os fluidos benéficos para quem vai pegar o copinho. Porque o copinho que nós pegamos, ele já está determinado para nós, não tenhamos dúvida. Eu não sei se vocês já observaram, mas tem pessoas que pegam o copinho lá de trás, é só vocês observar, outros pegam da frente, outros pegam do meio, e não sabem explicar por que fazem isso. Por quê? Porque aquele copinho ali é que estava determinado para ele, e ele vai automaticamente naquele copo. A espiritualidade já trabalhou para isso, né? Então, continuando aqui o nosso estudo, aí nos diz assim, isso é muito importante, hein? Haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? E os espíritos respondem: certamente, e sustento, mesmo que é muito perigoso, pois que esses organismos débeis e delicados sofreriam por essa forma grandes abalos e as respectivas imaginações excessivas sobre excitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias, ou, quando nada, não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Então, nós sabemos que existem crianças, a maioria das crianças, né, até os 7 anos, eles veem coisas, eles conversam, eles escutam. E tem uns que a mediunidade, ela é aflorada. E uma coisa também que nós temos que prestar atenção é o seguinte, não sei se é essa questão aqui que ele coloca, peraí, deixa eu ver. Haverá inconveniente em desenvolver, essa aqui mesmo, em desenvolver essa mediunidade nas crianças. O que essa pergunta está dizendo? Nós fazemos com que aquela criança desenvolva a mediunidade que todos nós sabemos que temos. Isso está errado. Nós não podemos forçar uma criança a desenvolver a mediunidade, mas sabemos que existem crianças que têm a mediunidade aflorada. Então, às vezes as crianças dizem para nós: eu estou vendo isso assim, assim, eu estou vendo isso. E quando, ouvindo, né? E quando essa mediunidade é natural da criança, ela vai ver, ela vai ouvir naturalmente. Ela vai conversar com um coleguinha naturalmente. E nós, pais, avós, responsáveis, o que nós não podemos fazer é exaltarmos aquilo. Ah, você está vendo? O que você está vendo? Me diz o que é buscando detalhes daquilo, né? Está ouvindo? Ah, o que você está ouvindo? Ah, meu filho, meu neto, meu afilhado, meu sobrinho, ele é médium, não é? E ele vê coisas. Criança vê mesmo, geralmente vê. Mas nós não podemos exaltar isso na criança. Deixa que aquela fase, ela vai se acomodando. E o que nós, pais e responsáveis, temos que fazer com essas crianças? Primeiro de tudo é evangelização, não é? Colocar na evangelização. E tem situações em que aquela mediunidade aflorada da criança precisa até de um determinado controle. Aqui na casa, graças a Deus, nós temos a bênção de fazermos o pedido de orientação ao plano espiritual. E geralmente o plano espiritual encaminha essa criança para
o passe de tratamento para harmonização, para que aquela mediunidade natural dele, que não é forçada, não é? O pai, a mãe e o responsável não acelerou nada, que aquela mediunidade seja equilibrada e que ela só aflore no momento em que ele tiver condições de entender o que está acontecendo com ele, né? E aí, qual é a orientação que nós temos que dar para essa criança? Culto do Evangelho no lar. Muitas vezes nós colocamos as crianças à parte, né? Porque às vezes incomoda. Você quer fazer o culto e a criança incomoda. Nem que você tenha que fazer um culto específico para a criança, voltado ali. Aqui na livraria, na biblioteca, tem livros que nós podemos utilizar para fazer o culto do Evangelho para a criança, se ela não ficar sossegada ali no momento do nosso culto do Evangelho. Primeiro de tudo, criar o hábito na criança de historinhas, isso é importante antes da criança dormir. Vamos fazer a prece, né, acostumar ela a rezar para o anjo da guarda dela, vamos rezar juntos, vamos ler historinhas de evangelização, ou mesmo histórias que não sejam ligadas à evangelização, mas que tenham um fundo moral positivo, porque se a criança que tem a mediunidade exacerbada, ela for bem canalizada na infância e na juventude, com toda certeza vai ser um grande médium para o bem. Mas nós responsáveis temos essa responsabilidade, está lá, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, a responsabilidade que nós temos com as nossas crianças. Então, o culto do Evangelho, nem que se tenha que fazer um só para ele, se for um só, ou para eles, né, adaptado a eles. A prece antes daquelas crianças dormirem. Músicas, criança gosta de dormir com música, então músicas ligadas à evangelização, ou até música mesmo do nosso folclore, mas que tragam mensagens positivas, que tem muita música infantil, né, do nosso folclore infantil, que traz mensagens positivas. E aí a criança vai dormir com aquele ambiente positivo. E vamos pedir a Deus que aquele espírito, no desprendimento do corpo físico, seja levado para campo de refazimento e de reharmonização. Porque muitas vezes essas crianças que têm a mediunidade exacerbada na infância, eles acordam com pesadelos. Por que pesadelos? Porque muitas vezes eles têm reminiscências do passado, outras vezes eles vão visitar situações difíceis, não é? Do plano espiritual difícil. Então, por isso, a necessidade do ambiente que aquela criança vai dormir está harmonizado espiritualmente, através da leitura, através da prece, através da música, né? Enfim, para que aquele espírito seja aconchegado e possa chegar à adolescência já preparado para mais adiante exercer a mediunidade com Jesus. Isso é importante, né? Então, continuando aqui, nos diz assim, aí o item 7. Há, no entanto, crianças, que eu já falei, que são médios naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escrita, de visões. Apresenta isso o mesmo inconveniente? Então, vamos ver aqui. Crianças naturalmente, são médios naturalmente, de efeitos físicos. Já há uns anos atrás, teve aqui um caso, eu acho que até já falei isso aqui para vocês, de um menino que era médio de efeito físico e que ele tinha o fenômeno do poltergeist, né? Então, aonde ele chegava, ele incendiava as coisas. Não sei se vocês estão lembrados disso. Não tem muitos anos, não. Deve ter o quê? Uns 20 anos, né? Por aí, não mais. Eu estava no Leon Denis nessa época, então o Clarence já está com 25, né?
vai fazer 25, então deve ter uns 30 para 40 anos aí. Tem muita gente que não era nem nascido nessa época. Então, esse menino, ele foi levado lá no Leon Denis, porque já tinham feito tudo quanto era tipo de tratamento nele. Ele era evangélico, depois levaram para o catolicismo, que tinha um padre aqui no Rio de Janeiro que exorcizava, e aí foi uma complicação, porque quando o padre foi praticar o exorcismo no menino, um garoto médio, aí o menino disse a ele que ele não tinha autoridade moral para controlar nada, quer dizer, o menino, o espírito, né? Porque o padre fazia isso. E aí foi lá para o Leon Denis e lá ficou em tratamento, e graças a Deus aquilo aos poucos foi se acomodando. Ele ficou no passo de tratamento durante muito tempo, e os pais acabaram que ficaram lá, não sei se ainda estão. Então, são os médios de fenômenos físicos que essas crianças podem apresentar naturalmente. E olha só a situação quando nós não temos o entendimento. As dificuldades que surgem, porque as pessoas até ficam com medo, não é? Desse tipo de situação. Outro caso aqui que ele fala das crianças que efeitos físicos da escrita. Agora, é só nós analisarmos. A criança ainda não tem o discernimento necessário, o controle necessário para escrever, não é? Ele está alfabetizado, já está, vamos supor, lá na 5ª série, já terminou o primeiro segmento, tudo mais, mas ele não tem ainda o equilíbrio suficiente para entender que tipo de espírito que vai dar a mensagem para ele ali. Se é um espírito bom, se é um espírito mau. E aí ele vai começar a escrever, e muitas vezes ele pode entrar em contato com o espírito sem luz. E aí o que acontece? Vai trazer todo um desequilíbrio para aquele ambiente. Então, por isso que nós não podemos acelerar as coisas. Quando nós observamos que a criança tem a mediunidade exacerbada, nós vamos realmente procurar o tratamento e fazer todo aquele passo a passo para que aquele espírito se harmonize e possa ter realmente uma mediunidade com Jesus. Aí aqui ele ainda fala assim, agora, efeitos físicos de escrita e as visões. Aí isso aqui eu já falei, né, que nós não podemos aumentar. Aí ele diz assim, a resposta: não, quando numa criança a faculdade se mostra espontânea, é que está na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso. O mesmo não acontece quando é provocada e sobrecitada. Nota que a criança que tem visões geralmente não se impressiona com estas, que lhe parecem coisa naturalíssima e a que dá muita pouca atenção, e quase sempre a esquece. Mais tarde o fato lhe volta à memória e ela explica facilmente se conhece o espiritismo. Então isso eu já comentei. Agora o item 8 nos diz assim: em que idade se pode ocupar sem inconvenientes de mediunidade? Aí ele fala: não há idade precisa, tudo depende inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos a quem tal coisa afetará menos do que algumas pessoas já feitas. Falo da mediunidade em geral, porém, a de efeitos físicos é mais fatigante para o corpo. A da escrita tem outro inconveniente, derivado da inexperiência da criança, dado o caso dela querer entregar-se a sós ao exercício da sua faculdade e fazer disso um brinquedo. Aqui tem uma situação muito importante, que já vai entrar ali na questão 222 e que nós precisamos lembrar. Vocês sabem que em roda de adolescente, principalmente, eles gostam muito de brincadeiras, né? E quando um adolescente tem uma mediunidade um pouquinho mais aflorada,
eles às vezes se reúnem para fazer a brincadeira do copo. Todo mundo já ouviu falar isso. E às vezes tem até pais e familiares que acham isso correto, acham isso engraçado. Agora nós vamos refletir o seguinte: um espírito de luz, ele vai estar disponível em qualquer horário para perguntas as mais variadas possíveis, em qualquer horário, sem responsabilidade nenhuma. Um espírito de luz vai se propor a isso? Claro que não, né? Nós vemos na casa espírita, as reuniões começam em determinado horário, terminam no horário certo. Os cursos têm horário de terminar, tem horário de começar, horário de terminar. Todos os trabalhos dentro da casa espírita têm horário de começar e de terminar. Será que isso é por acaso? Não. Por quê? Porque a espiritualidade superior, ela tem as tarefas delas. Então, eles se programam. Quando nós estamos pensando em organizar alguma tarefa, aqui nós vamos criar um grupo de trabalho assim na casa espírita. O plano espiritual já está com aquele trabalho organizado e dentro do esquema deles. Então, nós temos que respeitar o horário para que aquela assistência da espiritualidade superior esteja presente. Senão, eles vão ter que deixar o trabalho ali e já partir para outra coisa. E aí o que acontece? Os jovens se reúnem, né? Acham aquilo muito interessante e vão fazer a tal brincadeira do copo. Isso já teve casos aqui no Clarence que tivemos complicações com relação a isso. Os jovens se reuniram lá e ficou a brincadeira do copo e tudo. E com a mediunidade um pouquinho mais aflorada, médium, acabou o espírito que se manifestou ali, porque os espíritos vão se manifestar, não estão fazendo nada, estão passando pela rua, né? Não, isso aqui me interessa, vamos brincar um pouquinho, depois vamos embora. Se fixou no jovem, criou uma problemática séria. O menino teve que entrar em passo de tratamento durante muito tempo, para poder, e o nome dele foi para desobsessão, para se trabalhar aquele espírito que ele, naquela brincadeira, tinha captado ali, tinha se ligado a ele. Então, vocês vejam como é que nós temos que orientar as nossas crianças e os nossos jovens, porque é uma brincadeira, isso não tem importância, é uma brincadeira comum, e tudo tem a história também do compasso, isso fazem até em escola. Nós tivemos aqui escolas próximas, que os diretores vieram pedir ajuda aqui há uns anos atrás, porque os alunos estavam se reunindo na sala de aula, no intervalo lá, para brincar lá com o compasso e atraindo espíritos, né? E foi feita toda uma orientação e tudo mais. Então, a nossa responsabilidade como pais, como responsáveis, é exatamente essa: fazer com que essas crianças e esses jovens saibam que existem leis que vão atrair esses companheiros que estão assim para brincar, e às vezes até espíritos que se comprazem no mal, que estão ali até para prejudicar, não tem nada com aquela família, mas eu fui chamado. Isso é comum quando se faz o trabalho de desobsessão, eles dizerem para nós, por que nós perguntamos, mas o que você está fazendo ali, por que você está prejudicando? Eu fui chamado por A, por B, por C. Eu não estou ali de intruso, não. Eu estou sendo atraído. E nós atraímos como? Através dos nossos pensamentos. Então, nós estamos passando na Terra pela fase da regeneração. E é a hora de nós colocarmos nas mentes e nos corações dos nossos jovens, crianças e jovens, a necessidade de termos sempre os nossos pensamentos elevados. Porque já sabemos que todos somos médiuns, né? E através dos nossos pensamentos, nós vamos atrair coisas boas ou ruins, né? Então, que essa brincadeira que é comum entre jovens, se você, não vamos alertar, porque jovem é assim, se você der ideia, como eles falam, né?
Se der ideia, eles vão fazer. Então não vamos alertar, mas vamos ficar de olho. Será que está tendo esse tipo de brincadeira? Aí é necessidade de você sentar com o filho na hora da refeição, ou então à noite, tudo. Como é que foi? Escuta daqui. E deixar eles falarem. Eles vão falando, você só vai escutando para saber aonde você pode trabalhar aquela determinada situação. E se percebemos que tem alguma coisa ali que não está no normal, aí nós vamos sutilmente trabalhar aquela situação, porque também a gente não pode bater de frente com criança e com jovem. Nós já fomos crianças, já fomos jovens, né? Todo mundo já passou por isso. Eu também já passei, viu? Já fui criança e já fui jovem. Então a gente sabe, se bater de frente, aí é que você vai fazer a história, né? Então a gente tem que ir com muita cautela, pedindo a Deus luz e sabedoria para saber conduzir as situações, para nós levarmos a cabo as nossas tarefas junto àqueles que temos responsabilidade, né? Então, estimo que tenha sido útil aqui em algumas coisas e que com a força de Deus, nosso Pai, possamos encerrar o nosso estudo da noite de hoje, infinitamente agradecidos pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa maravilhosa, né? E pela oportunidade do estudo, e que Deus nos fortaleça para nós não ficarmos apenas na reunião pública, mas que busquemos também os cursos da casa para nós termos mais entendimento, nos fortalecermos e sermos médios da casa, porque a casa está crescendo, precisa de médios. Então, precisamos que vocês estudem conosco para amanhã vocês levarem a casa aqui para diante. Que fiquemos na paz e que Deus nos abençoe. Nós agradecemos muito a Marília pelo seu estudo, trouxe bastante esclarecimento, né? E vamos passar a segunda fase da nossa reunião, que teremos o momento dos passes, fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o item 14, que é um item longo. Eu vou fazer a leitura apenas de 3 parágrafos, para que o Luiz tenha bastante tempo de desenvolver o seu estudo durante o momento dos passes, que diz assim para a gente: caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve existir uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se eles se arrependerem, assim como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra sua lei. Pensais que sois mais merecedores de repreensão, mais culpados do que eles, a quem recusais o perdão e a comiseração, porque muitas vezes eles não conhecem Deus como vós conheceis, e ele será pedido muito menos do que a vós. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que acrediteis a ela. Não é somente isso que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas para o vosso próximo. Podeis ainda exercer essa sublime virtude com muitas pessoas que não necessitam de esmolas e que as palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Deveis àqueles de quem vos falo o socorro das vossas preces. Essa é a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso: é um miserável, é preciso extirpá-lo da terra. A morte imposta a ele é muito branda para um ser dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo, que é Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Com certeza o lamentaria, iria considerá-lo como um doente bem infeliz e lhe estenderia a mão. Na realidade, não podeis fazer o mesmo,
mas pelo menos podeis rezar por ele, assistir seu espírito durante os instantes que ainda deve passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode chegar ao seu coração se fizerdes as vossas orações com fé. Ele é vosso próximo, tanto quanto o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e rogai por ele. É uma mensagem de Elizabeth de França, em Havre, 1862. E assim, meus irmãos, pedimos aos nossos irmãos médios que tomem seus lugares. E nós outros vamos acalmando os nossos corações, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus. E conforme foi dito, e falado durante os estudos, não devemos dar passividade, pois os médios da casa, previamente preparados, através do estudo, é que neste momento estão aptos a esse trabalho. Então, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus neste momento, rogando, Senhor Jesus, o amparo, rogando as bênçãos necessárias, as trocas de energia, Senhor, que nos será dada e favorecida nesse momento, que é o momento do passe. Abençoa, Senhor, a todos nós, abençoa os médios que nesse momento se colocam em exercício da tarefa, envolvendo o nosso companheiro Luiz, que nesse momento nos falará. Abençoa, Senhor, o momento do passe. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe e que possamos permanecer na paz de Jesus. E assim, Dimas, o ladrão, roga a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando vierdes junto do teu reino. E o divino amigo respondeu: em verdade digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus, nessa passagem, demonstra piedade, que é um dos princípios da caridade. Estar no paraíso com o Mestre é arrepender-se sinceramente. Jesus nos deixou como última lição o perdão e a penúltima, a caridade para com os criminosos. Os chamados criminosos são criaturas de Deus como nós. Isso significa que são nossos irmãos. E Deus não nos criou com rótulos, mas simples e ignorantes, itinerantes no processo evolutivo, pelas fieiras da ignorância, e não do mal, mas passíveis de cometermos infrações diante da sua lei, exercitando o livre-arbítrio e aprendendo a fazer escolhas. Ser caridosos com os criminosos não é ser conivente com os seus desatinos, mas é compreender, através da luz da imortalidade, que estão falhando no seu processo reencarnatório e que terão a oportunidade de se reabilitar perante a lei, através do arrependimento e reparação. E isso pode se dar até mesmo na mesma encarnação. Conhecemos casos de companheiros envolvidos na criminalidade que buscaram a reabilitação, a dignidade através do trabalho e também reconciliar-se com os seus familiares. Muitos apregoam que bandido bom é bandido morto. Na visão crística, bandido bom é bandido recuperado nas hostes do bem. Existe um serviço de assistência espírita ao presidiário que tem obtido resultados favoráveis com relação à recuperação dos detentos. Ontem, ouvimos uma reportagem onde detentos de um presídio no Espírito Santo estavam confeccionando bonecos para crianças que estavam com câncer. Na verdade, estava sendo utilizada uma ferramenta psicoterápica chamada arte-terapia, que trabalha a emoção adoecida, a fim de que o indivíduo perceba que há algo de bom em si. É a expressão da benevolência em expansão, em uma das vertentes da caridade. Vejamos alguns trechos da mensagem do benfeitor Aníbal, que se intitula Nossos Irmãos. Um pensamento de amor
para os nossos irmãos que se recuperam. Muitos chamados de criminosos, mas na verdade são doentes. Renderam-se às tentações e foram pilhados na armadilha do mal. Amargam terrível secura em labirintos de sombra. No entanto, devemos alimentar-lhes esperança. Enfermos graves da alma, todos nós fomos ontem. Hoje, na sociedade graça, a violência que nos envolve todo o tempo, nas ruas, na mídia e muitas vezes dentro dos lares, provocando impactos desagradáveis em nossos espíritos. Qual seria a nossa postura e sentimentos diante de tais fatos como espíritos? De ódio, desejando a morte ou prisão dos criminosos pelas suas ações? Devemos pensar também no que diz Elizabeth. Não sabeis que muitas ações que são criminosas aos olhos de Deus, de pureza, mas que o mundo não sequer considera como faltas leves? Será que as nossas ações diárias não estão neste contexto? Elizabeth nos quer dizer que não devemos julgar, porque seremos julgados na mesma medida que julgamos, porque temos a necessidade de indulgência. O espírita deve ter o olhar fundamentado na imortalidade, na reencarnação, mas também com a mão no Evangelho, que nos proporciona um sentimento de compaixão. É nesse sentido de caridade que devemos ter para com os criminosos, pensando sempre em nosso modelo, que é Jesus, que procurou reerguer a criatura humana, a fim de que ela possa se reabilitar perante a de Deus que estão na nossa consciência. Que assim seja, meus irmãos, graças a Deus. Bom, meus irmãos, chegamos ao término da nossa reunião. E neste momento que possamos elevar mais uma vez os nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, aos benfeitores amigos de cada um de nós, a irmão Clarencio, que amorosamente nos acolhe nesta casa de luz, de amor, de muito trabalho, para agradecer, Senhor, agradecer por termos vencido cada momento do dia de hoje e termos podido chegar até aqui. Agradecer pela bênção do estudo, pela bênção da espiritualidade amiga junto a cada um de nós, mas pedintes que ainda somos, Senhor, te pedir que despeça-nos na Tua paz, que possamos levar conosco a paz que aqui sentimos, os ensinos que aqui aprendemos e buscamos, e que possamos dividir, Senhor, compartilhar com tantos quantos iremos encontrar. Abençoa, Senhor, a todos nós, abençoa esta casa, os eventos que ocorrerão neste mês de outubro, o encontro sobre medicina espiritual, o rodízio de pizzas, em benefício da nossa casa, da obra. Abençoa, Senhor, todos os trabalhadores que estão à frente desses eventos, encarnados e desencarnados. E vibra, Senhor Jesus, vibra junto a corações e mentes de todos os governantes desta nação e de todas as outras nações do nosso planeta, Senhor, para que aqui na Terra possamos sentir a paz tão almejada em nossos corações. É desta maneira, Senhor, com profunda gratidão, que de nossa parte pedimos a devida permissão para encerrarmos mais essa reunião de estudos e passes da noite de hoje, não sem antes te rogar. Continue conosco, Senhor, continue com cada um de nós, pois muito necessitamos de Ti. Que assim seja, e graças a Deus.